Olá, alunos e alunas de filosofia moderna e filosofia contemporânea. Estamos trabalhando, estamos investigando, estamos analisando alguns pontos do pensamento filosófico de Karl Marx. Havíamos falado dos fundamentos que marcam, as balizas que marcam a possibilidade do seu exercício filosófico. E agora entraríamos em algumas características dessa filosofia chamada marxista. Ou a filosofia de Marx, uma vez que Marx tenha definido o seu quadro de pensamento filosófico, o que vem após ele deveria estar no plural, marxismos dos mais variados. Uma coisa, por exemplo, é Lukács, uma coisa é Althusser, outra coisa é Gramsci. Então, são vários intelectuais, ou Rosa Luxemburgo, são vários intelectuais que vão aparecer criando horizontes um pouco diferenciados da concepção do que seria correto em termos de herança do pensamento de Marx. Então, estamos trabalhando alguns pontos que são mais próximos daquilo que Marx escreveu, daquilo que Marx pensou. Antes de entrarmos nesse aspecto que diz respeito a características da sua filosofia, queria destacar 3 obras importantes de Marx que deveriam ser lidas ou se compreender um pouco da natureza dessas obras. Primeiro, o Manifesto Comunista. Como o nome diz, é um manifesto onde Marx propõe o ideal do comunismo. Marx tinha uma visão evolucionista da história. A história saiu de uma realidade de um comunismo primitivo, passou pelo feudalismo, a experiência do capitalismo, e ela iria desaguar no socialismo e culminar no comunismo, que seria para ele uma sociedade perfeita, com igualdade absoluta, sem nenhum tipo de problema social, todos os problemas superados e resolvidos. Essa era a concepção profética de Marx. Essa era a sua idealização do processo histórico, por assim dizer. Muito bem, nessa obra, o Manifesto Comunista é uma obra curta, mas uma obra que marcou muito a história das ideias políticas do mundo ocidental. Marx, nessa obra, coloca uma frase que se tornou bastante conhecida e se torna crucial na sua forma de pensar. Ali ele diz que a história da humanidade é a história da luta de classes. Marx entendia que a chave hermenêutica de interpretação da história é a luta de classes. É pela luta de classes que você entende os interesses políticos de uma sociedade, ou as ideias políticas. É que você entende a forma de organização econômica. É que você entende mesmo a cultura. A própria cultura, ela é definida pelo processo histórico, e esse processo histórico é um processo que se faz nessa dinâmica da luta de classes. Então, o pensamento de Marx está entendendo que enquanto houver classes sociais, haverão lutas que essas classes vão desencadear, lutas por interesses políticos e econômicos. Daí a ideia do comunismo de superar a luta de classes através da inexistência de classes. Chegaria um momento em que não haveria mais classes sociais, que toda a vida social e econômica estaria nivelada. Foi com isto que Marx sonhou e foi isso que ele pretendeu com as suas formulações de pensamento teórico no campo da filosofia, sobretudo da filosofia política. O Manifesto Comunista, portanto, é um texto, é um panfleto, é um texto bem panfletário, que tem como ideal, que tem como alvo fazer a defesa, fazer um discurso apologético do ideal socialista e da sua manifestação mais elevada, que seria o comunismo, todos terem tudo em comum. Esse livro causou impacto enorme no imaginário de lideranças sindicais, de lideranças operárias no contexto da Europa do século XIX e do século XX. Pavimentou com toda certeza o caminho de algumas revoluções bem conhecidas, como a Revolução Bolchevique, que vai ocorrer em 1917 na Rússia. Outra obra importante de Marx é a obra O Capital, na área da economia. Se o Manifesto Comunista está numa área assim, de ciência política, digamos, o Capital está numa área de economia. O Capital é uma obra de análise do capitalismo, meticulosa, é por excelência uma obra de extraordinária envergadura intelectual. Concordar com todos os detalhes da proposta de análise do capitalismo que Marx faz nessa obra é discutível sobre vários ângulos, mas é uma obra que se coloca no mundo do desenvolvimento das ideias como necessária de ser lida para uma compreensão, entendimento do sistema capitalista. O sistema capitalista
lido pelos teóricos que valorizam o capitalismo, que valorizam o liberalismo, é uma coisa. O sistema capitalista, lido por essa obra de Marx, entendido por essa obra de Marx, gera uma outra compreensão. E é assim que se faz boa filosofia, observando as contradições das ideias, observando os embates intelectuais, observando os olhares múltiplos e diversos que se possa ter acerca de um dado da realidade. Essa obra, O Capital, portanto, é uma obra de muita importância no pensamento de Marx. E A Miséria da Filosofia, que é uma obra propriamente dita de filosofia. Nessa obra, inclusive, é que está o conceito de que a filosofia tem interpretado o mundo, mas agora a filosofia precisa ser uma filosofia da praxis e mudar e transformar o mundo, mobilizar para a transformação e mobilizar para a mudança. Interessante é que essa obra é uma resposta à obra de um autor ligado ao socialismo utópico que propôs a seguinte ideia: a filosofia da miséria foi a proposta, e Marx vem e diz a miséria da filosofia, inverte as palavras para dizer que chega dessas teorizações, falar da miséria, da filosofia da miséria, filosofia disso ou filosofia daquilo. Agora é mostrar que a filosofia tem fracassado na tarefa que seria mais importante para ela, que é denunciar um mundo de justiça social e propor um mundo de transformação social, onde a justiça social possa ocupar o lugar da injustiça social. Marx é um filósofo politizado, preocupado bastante com esse ponto. Dito isso, e estimulando a leitura e a observação dessas obras que seriam bem interessantes para marcar a compreensão de Marx no ponto de vista da política, da economia e da filosofia propriamente dita, ou seja, o Manifesto Comunista, o Capital e a Miséria da Filosofia, vejamos agora alguns aspectos que dizem respeito à filosofia da praxis, ou à filosofia de Marx, aqui definida como filosofia da praxis. Primeiro, e já estamos frisando isso bastante, o ideal da filosofia é a transformação do mundo, e não a sua interpretação. Então, é uma filosofia que está instrumentalizada a serviço de um ideal revolucionário. O ideal revolucionário aí é o da classe operária. Essa classe deveria ter consciência do seu processo de exploração e de exclusão social e, a partir dessa consciência, se mobilizar e trabalhar no sentido da superação dessa ordem que a exclui, que a marginaliza. Então, Marx está preocupado em ter um conhecimento que mostra os problemas que há na história e também qual é a saída para a solução ser gerada e esses problemas serem dissipados e se estabelecer uma ordem social, política e econômica mais justa. Então, esse é um ponto. Um segundo ponto foi mencionado também por nós em algum momento, que é a crítica ao hegelianismo. O processo histórico se circunscreve no mundo das ideias, vai propor Hegel, e Marx vai propor a ideia de que as bases econômicas como elemento central para a compreensão da história e para a compreensão mesmo das ideias. Não são as ideias que mudam o mundo, mas o mundo muda as ideias. Hoje seria melhor pensar numa dialética que aproxime a herança, o legado de Hegel com o legado de Marx. Tanto as ideias mudam o mundo, quanto o mundo muda as ideias. Para Hegel, a questão é mais em cima das ideias. Hegel é um idealista, Marx, como é um pensador ligado ao materialismo e ao naturalismo, ele tem a proposição de que é o mundo que transforma o universo das ideias, o universo das concepções. Então, embora a dialética de Hegel seja aceita, mas ela é mudada, ela é transformada, ela deixa um eixo para outro eixo, o eixo que Marx se desloca das ideias para o mundo da economia, para o mundo da história em si, da política em si, como gerador desse mundo das ideias.